Olá, meu Brasil varonil! Você está no canal Filho do Rei com o irmão André, crente em Jesus de Nazaré. Amém? Hoje é quarta-feira, 12 de agosto de 2026. Tenho aqui uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento, de esperança para a tua vida. Amém? Lucas 22, 31 ao 34, diz assim a palavra de Deus. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Amém. Isso aqui é Pedro avisado por Jesus que irá negar. Vamos aqui ver, aprender o que nós podemos aprender com esse texto para a nossa vida de fé em Jesus Cristo. O versículo 31, ele vai começar fazendo essa afirmação mesmo, dizendo que Jesus falando com Simão Pedro, ele era assim meio agitado, né? Desse cara que não fica, ouve, ele bate de bate pronto, né? Dá a resposta de imediato e tal. Então Jesus está aqui dizendo, dentro daquele comportamento que Pedro tem, ele vai dizer assim: Simão, eu vou usar aqui assim, Simão, deixa de bobagem aí, Simão. Isso aqui sou eu que estou dizendo, tá bom? Satanás te pediu para te pendeirar como se pendeira o trigo, tá certo? Jesus usa a expressão contextualizada e tal, tudo, porque a linguagem de Deus ela é uma linguagem contextualizada para aquele contexto. Passa hoje, peneirar o trigo, tinha lá a forma, metia lá, jogava para cima. Era um negócio, trabalho artesanal de agricultura. Mas aqui o fato é que Jesus está dizendo: olha, Satanás te pediu para peneirar vocês. E essa afirmação ela é importante nesse contexto da nossa fé, que ela nos assegura a seguinte situação. Presta atenção. Na vida de um crente, Satanás só toca se Jesus permitir. Amém? Porque Jesus está dizendo: olha, Satanás está aí doido para pegar vocês, rapaz. Já veio reclamar, já veio reclamar comigo, já me pediu para peneirar vocês como se peneira o trigo, tá certo? Eu estou dizendo isso para você, querido, porque a nossa fé em Jesus nos assegura essa condição. Mas também, vamos ver aqui, porque Jesus está nos ensinando muita coisa. Mas eu quero tirar esse aprendizado. Pedro está lá cheio de si, né? Eu sou Pedrão. Falar em Pedrão, tem o Cirão. Oh, Deus, nós estamos mal de candidato a governo aqui no Ceará. Isso é outro assunto, misericórdia. Deus abençoe o meu estado de Ceará. Misericórdia. Mas vamos lá. O Pedrão aqui está assim, né? E Jesus vai dizer. Então, a onisciência de Cristo, nessa condição, de olha, mas o diabo só vai tocar em você, André, se Jesus permitir. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Entretanto, é importante nós entendermos que essa tentação do mal, o inimigo da nossa alma, ela vai acontecer até a gente morrer fisicamente, até Jesus voltar. O mal vai estar aí porque é uma permissão de Deus, tá certo? Mas o fato é que ele só pode fazer algo conosco, estou deixando esse ensinamento, se Jesus autorizar. Portanto, quem manda e quem mexe na vida de um crente, está doente, é por ordem de Jesus. Está bem, é por ordem de Jesus. Está com vitória, foi por ordem de Jesus. Está com bênção, foi por ordem. Quem manda na vida de um crente é Jesus. Amém? Ele pode até usar o mal, o anjo do mal, como mensageiro para ver se o cristão aprende, tá certo? Amém? Aí ele vai dizer assim: eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Olha, isso é fundamental entendermos isso. Assim, Cristo ele intercede por nós.
João, ele escrevendo na sua epístola, a primeira epístola, no capítulo 2, versículo 1 e 2, vou ler aqui para nós, diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aí ele vai dizer no verso 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo. Ou seja, Jesus morreu pelo mundo inteiro, traz perdão ao mundo inteiro, ele é a propiciação, ou seja, é a oferta, tá? E ele é o intercessor pelos nossos pecados. Isso não quer dizer que o crente está autorizado a pecar, não, tá certo? Um pouquinho mais à frente ele vai dizer se pecar, tá certo? Então é a possibilidade que existe, mas o fato é que nós temos um advogado junto ao Pai Jesus Cristo, e é ele que intercede por nós. E ele está dizendo aqui, olha, eu roguei por ti, Pedro, para quê? Para que a tua fé não desfaleça. Olha, essa expressão, a tua fé não desfaleça, que é importante a gente pensar sobre ela, tá certo? Porque eu posso ficar triste, eu posso ficar doente, eu posso chorar, eu posso ficar pendurado de cabeça para baixo. Agora, é importantíssimo que eu não perca a fé. Sabe por quê? Porque o inimigo da nossa alma, se tem uma coisa que ele quer tirar de nós, é a nossa fé em Jesus Cristo. Amém? Entenda isso. O inimigo da nossa alma, porque a nossa alma, a nossa vontade carnal, ela é tendenciosa à reclamação, à murmuração, ao pecado, à tristeza, à amargura, à depressão. É tudo isso. Eu fiquei doido aqui, depressivo, foi bem 3 anos, estou melhorando agora, mas quem estava no controle era Jesus. Não desfaleci da minha fé, você pode ter certeza disso. Não tinha ânimo, tá certo? É diferente. Então, eu estou dizendo isso porque o inimigo da nossa alma, que ele quer tirar de mim e de você, é a fé. E Jesus vai dizer assim: roguei por você, Pedrão, para que a tua fé não desfaleça. Isso é muito importante entender isso, tá certo? Porque a fé que eu tenho e a fé que você tem, meu irmão, foi Deus que nos deu, em Cristo Jesus. Amém? Agora tem uma coisa interessante que Jesus vai dizer ainda para Pedro e para mim, dizer assim, no versículo 32. Tu, pois, quando te converteres, olha, isso é interessante. Pedro estava ali junto com Jesus e tal, conhecendo os ensinos de Jesus, vendo os milagres de Jesus, sabendo que Jesus era o Cristo, convivendo com Jesus, tendo já essa esperança em Jesus. Mas Jesus vai dizer assim: olha, Pedro, quando tu te converteres, tá certo? É preciso se converter, meu irmão. Se não se converter, é só teólogo. Se não se converter, é só um convencido e não um convertido, tá certo? Isso é muito interessante, porque Jesus, olha, tu, Pedro, quando te converteres, ele vai dizer isso. Deixa eu citar aqui. Olha, Pedro sabia tudo isso, mas Jesus, Pedro, tu tem que se converter. O que é se converter, meu irmão? Eu vou citar João 3, do 3 ao 6, que vai dizer assim: em resposta, Jesus declarou: eu digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Isso aqui é uma tradução mais atualizada, tá certo? Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Porque o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, esse nascimento espiritual que gera um ser espiritual e faz a gente crer somente em Jesus de Nazaré. Amém? Então, Pedro, quando tu se converter, ele está dizendo: Pedro, tu precisa nascer de novo, tá certo? Aí ele vai dizer no versículo 32, ainda assim: fortalece os teus irmãos. Olha, a caracterização de uma conduta do mal, da imediata do mal, assim, para que nós possamos realmente, irmão, nos enfraquecer na nossa fé, desfalecer. Ele vai assim: mas só um convertido pode ter coragem para fortalecer outro. Amém? Porque o que não é convertido vai lá, bota para baixo. Mas o convertido, ó, meu irmão, creia, se levante. Se crê, Jesus é poderoso. Então ele vai assim: quando tu se converter, Pedro, fortalece os teus irmãos. Isso é muito interessante, porque, olha, o autor de Hebreus, eu aceito que o autor de Hebreus é Paulo, tá certo? Os teólogos tem aí, ninguém sabe direito,
mas para mim é Paulo. Amém? Isso é para mim, tá bom? O autor de Hebreus vai dizer lá, falando dos heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus, quando ele chega no versículo 6, ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, presenteia, ajuda, tá certo? Então, querido, o mal quer te fazer desfalecer na tua fé. Se você está fraco na sua fé hoje, sabe que você é fraco mesmo. Eu sou fraco. Fraquinho, meu irmão, tem hora que eu choro aqui, chega escorre pelo rosto. Mas eu me lembro que tem um que é poderoso e foi ele que me salvou e é nele que eu creio. Então, fortalece os teus irmãos, é isso, porque a nossa fé, e eu estou dizendo para você, querido, o inimigo da nossa alma, tudo que ele quer tirar de mim e de você, é a nossa fé, a nossa esperança em Jesus Cristo, tá certo? O versículo 33 vai dizer assim, olha o que Pedro ainda vai dizer. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Olha, a prepotência de um cidadão não convertido, tá certo? Porque, meu irmão, quem é convertido se curva diante de Deus. Se eu estou aqui, eu dependo de ti, eu preciso de ti. Se eu for para a prisão, eu vou por tua causa. Se eu for para a morte, eu vou por tua causa. Mas a prepotência, o prepotente ele não é convertido, ele é religioso, ele é convencido, mas não é convertido, tá certo? Aí Pedro diz assim, olha, negócio é esse, eu estou pronto. Isso, meu irmão, estou dizendo assim numa linguagem bem clara, porque assim, o que não é convertido, ele é precipitado. Ele vai tomar posição achando que é ele que pode. Nem pensa, nem raciocina, nem se, meu Deus, me ajuda aqui, Senhor. Como é que é esse negócio, Jesus? Que negócio é esse de fortalecer? Como é que eu vou... Nem se preocupou. Disse assim, eu estou pronto. Disse que era para ir para a prisão e para a morte. Amém. Olha, quando ele disse pronto para a prisão e para a morte, Pedro, ele realmente não estava. Porque quem não está convertido, meu irmão, não tem coragem de enfrentar qualquer adversidade, por menor que seja, por causa de Jesus, não. Se apertar, nega. Pedro negou 3 vezes, depois eu vou falar sobre isso. Mas estou dizendo aqui, Jesus está dizendo, olha Pedro, tu está dizendo que está pronto? Olha aqui. Pedro não estava. O que Jesus vai dizer para Pedro? No versículo 34. Mas Jesus lhe disse, Pedro, eu vou assim, Pedrão, sou eu que estou dizendo, tá certo? Antes, tu vai me negar 3 vezes hoje, antes que o galo cante. Eu não vou entrar por essa questão do galo cante, se era um galo, se não era um galo, se era coisa. Eu vou usar aqui apenas como um entendimento, vou dizer assim, Pedro, antes que a noite acabe, tu vai me negar 3 vezes, Pedro. Amém? Isso, irmão, revela assim, a onisciência de Cristo. Olha, Cristo sabe da sua vida, sabe da minha vida, quer te abençoar, quer me abençoar. E eu estou aqui dizendo, creia, não abra mão dessa fé. Tá certo? Então, quando ele diz 3 vezes, eu vou apenas dizer algumas coisas com relação à questão do 3, porque ela é muito significativa na Bíblia. O número 3, eu vou citar aqui algumas coisas. Por exemplo, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é a Trindade. Não existe a palavra Trindade na Bíblia. Nós temos a Trindade por compreensão. Lá em Gênesis capítulo 1 e 2, a Trindade já estava presente. Eu vou citar aqui Mateus 28, 19 e 30, que ele vai dizer, ide, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós entendemos a Trindade por compreensão, mas a palavra Trindade, estou te ensinando, não existe na Bíblia, tá certo? É por compreensão. Mas essa tríade é sempre muito importante na Bíblia, tá certo? Os 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, Jonas 3 dias no ventre da baleia. Baleia, sei lá, era um peixe grande aí, um bicho grande. Deu para engolir Jonas, tá certo? Não sei de que tamanho era Jonas. Mas o fato, Jonas 3 dias, esse simbolismo com Cristo. Aí é Jesus 3 dias no ventre da terra, né? Então, o número 3, ele passa essa ideia de completude espiritual. Olha, eu vou fazer aqui uma analogia, tá certo? A numerologia bíblica, os números bíblicos eles têm o seu sentido, e o número 3 ele vai passar essa questão da completude espiritual, tá certo? No caso aqui, eu vou dizer isso com uma compreensão que eu tenho.
Porque quando Pedro nega Jesus e nega 3 vezes, eu vou dizer que Pedro ele exerceu a completude da negação de Deus. 3 vezes. 5, não, 3. 3 vezes, tá certo? Eu estou dizendo isso por esse entendimento que o número 3 tem esse sentido da completude da espiritualidade. Eu vou dizer aqui a espiritualidade negativa. Mas sabe o que é gracioso? Eu vou falar disso um pouquinho mais à frente, mas vou dizer só agora. É que Jesus perdoa Pedro porque ele se arrepende, porque ele se converte. Oh, glória! Isso é gracioso, tá certo, meu querido? Estou te abençoando com a palavra de Deus hoje. Eu queria assim que você compreenda esses detalhes, porque quando Pedro nega 3 vezes, é porque Jesus diz, e quando Jesus diz, acontece. Se ele diz que você crê nele, tu está salvo e tem vida eterna, isso é verdade, tá certo? Então, meu irmão, minha irmã, eu quero trazer com esse ensinamento para que você tenha uma fé convicta. A fé convicta é de um convertido que sabe que é filho de Deus pela fé. Não é porque foi gerado de um pai, de uma mãe, ou tem uma religião. Não, mas é porque foi nascido pela fé. Igual Nicodemos, que era mestre, teve que nascer de novo, tá certo? Eu quero encerrar dentro desse contexto da fé, citando Marcos 3,36, que diz assim: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente crê. Amém? Um convertido tem fé convicta e não abre mão dela em qualquer circunstância. Lembre-se que Pedro ainda não era convertido e a Jesus disse que iria negar e negou mesmo, mas depois Pedro se converte. Eu acho que é interessante pensar sobre isso, tá certo? Porque o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, entrando pelo capítulo 4, quando Pedro faz um milagre na porta formosa, lá na porta do templo, e aí todo mundo ficou admirado, ele é levado perante o Sinédrio no capítulo 4, e ele enfrenta o Sinédrio, e no capítulo 4, versículo 2, ele vai dizer: não há salvação em nenhum outro debaixo do céu, da terra, e a não ser em Jesus Cristo. Isso é perante o Sinédrio. Então, aquele que não é convertido, que nega a Cristo, depois de convertido, enfrenta o Sinédrio. Ele vai preso. Aí ele vai preso mesmo. Nessa hora ele ficou pronto, depois de convertido. Amém? Portanto, a minha palavra aqui nesse momento é que você tem uma fé pura, viva, uma fé que não abre mão da fé em Jesus Cristo em qualquer circunstância que o mundo lhe impor. Deus te abençoe. Olha, eu vou sempre lembrar, porque nós estamos na próxima das eleições. Pense direitinho, pesquise, veja se a pessoa, o caráter dessa pessoa, porque tem muita gente mentirosa que engana. Portanto, que Deus possa nos abençoar e 4 de outubro nós possamos libertar a nossa nação desse sistema socialista, marxista, comunista, perverso, criminoso, terrorista. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.